Mas, deputado Paulo Ramos, evidente que o plenário do Congresso Nacional ainda não decidiu sobre a CPI mista, mas os diversos partidos políticos que lá estão, conforme os jornais noticiam no dia de ontem e de hoje, apontam que isso ocorrerá. E não pode ter uma CPI que puna alguns e isentem outros, sejam de que partido forem. E não vai se fazer uma CPI para investigar aqueles que foram subornados ou se associaram ao senhor Carlos Cachoeira, que não pegue talvez 80% de Goiás e 50% do Distrito Federal. E, por via de consequência, possivelmente, poucos partidos políticos não terão nomes nesse cambalacho geral. Mas é necessário que se apure, até para que não fique todo mundo no mesmo saco. E o Senado Federal ontem decidiu, depois de muitas recusas, eleger um presidente do Conselho de Ética. Custa-me crer que 81 senadores não tivesse pelo menos uma meia dúzia que tivesse o destemor de assumir essa função. Houve até uma briga dentro do PMDB, onde o senhor Renan Calheiros disse que o PMDB não tinha tradição de punir ninguém, de participar de CPI, que foi rebatido pelo senador Pedro Simon, que disse exatamente ao contrário, que o MDB tinha essa tradição. Você veja até a que ponto se chegou esse debate. Na mais alta casa da República, não tem ninguém, talvez Vossa Excelência tenha dado aqui um dado que eu desconhecia, o escolhido foi o mais antigo, ou aquele que tinha a maior idade. Seguramente que se esse critério valesse aqui na casa, eu e o deputado Paulo Ramos íamos disputar essa função. Mas estou afirmando essa questão porque isso é significativo. O Senado tem que ter o seu Conselho de Ética funcionando a pleno vapor. Então, esse tema é um tema importante, até porque estamos a praticamente 90 dias do início do processo político eleitoral nesse país, nos mais de 5.000 municípios brasileiros. E tenho certeza que o tema corrupção será pauta obrigatória, pelo menos nas grandes cidades brasileiras. Até porque, se a CPI, de fato, for instalada, CPI mista no Congresso Nacional, ela começará a partir do mês de maio. No meio do ano, paralisa no recesso, retoma em agosto. A CPI tem 90 dias corrido e mais 60 de prorrogação, se for necessário. Logo, o relatório final da CPI vai estar sendo votado às vésperas das eleições. Deputado Paulo Ramos. Se me permite, temos acompanhado todo o noticiário e suspeições estão sendo lançadas, nesse caso específico do Carlinhos Cachoeiras, sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre o Procurador-Geral da República em relação ao senador Demóstenes Torres, como se fosse assim, um engavetamento. Então, preocupante. Mas eu acho, deputado Paulo Ramos, com toda a sinceridade,
que com a pressão que a sociedade está fazendo, com a mobilização, duas questões para mim são fundamentais nesse momento histórico. A primeira é prosseguir no Congresso Nacional essas investigações. E a segunda, o Supremo Tribunal Federal colocar para julgar aquilo que foi o maior escândalo de corrupção deste país, que foi o mensalão. Antes que alguns saiam do processo pela prescrição penal. Então é esperado, já que o Supremo agora vai ter um novo presidente a partir de maio, que ficará lá somente 9 meses, porque se tornará um septuagenário, que nesses 9 meses nasça a criança mais desejada do Brasil, que é o julgamento do processo do mensalão, que atinge as estruturas orgânicas daqueles que durante muitos anos nesse país se intitularam os donos da ética. Muito obrigado.